Neste curso, a Feminismos Plurais se junta ao YouTube em uma parceria especial para oferecer o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. E fica também aqui o meu agradecimento à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo apoio institucional. Idealizado por mim, o curso apresenta a proposta do jornalismo contra-hegemônico, sua história, seus pressupostos epistemológicos e seus desafios para o futuro. Olá, eu sou Jamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais e autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e Cartas para Minha Avó. Aqui eu promovo o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente, uma iniciativa voltada para jornalistas, profissionais da comunicação e o público que eu convido a se engajar nesse processo de construção de um jornalismo contra-hegemônico. Aqui no canal dá para você conferir os outros vídeos do curso. O vídeo 1 fala sobre a proposta do curso e nele eu também defendo a importância de um jornalismo contra-hegemônico para a criação de novas narrativas e para a difusão de discursos mais diversos na sociedade. No 2, eu discuto o conceito de hegemonia e mostro como o jornalismo contra-hegemônico é construído em torno do compromisso de produzir uma comunicação atenta ao interesse público e que não perpetue as desigualdades, o racismo e a misoginia. No 3, eu falo sobre desinformação, um fenômeno terrível para o jornalismo. E no 4, eu dialogo com a teoria de feministas negras para pensar sobre a contribuição que o pensamento feminista negro pode dar ao jornalismo contra-hegemônico. Cada um desses vídeos pode ser assistido no canal. Eu te convido a acompanhar todo o curso e compartilhar com pessoas que também possam se sensibilizar e integrar esse movimento. Deixe também o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o nosso conteúdo. Então vamos para o tema do vídeo de hoje e acho que é importante começar falando sobre o contexto em que o lugar de fala, como conceito, entra no debate público. A gente nota que há uma certa má vontade em relação a ele, como se o próprio conceito fosse o gerador das desigualdades e não o contrário, já que estamos falando apenas de uma ferramenta para reparar uma série de tratamentos diferenciados que acontecem no dia a dia de muitas de nós. Há uma forte tentativa de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras, latinas e daquelas que propõem a descolonização do nosso modo de ver o mundo. O conceito de lugar de fala visa contribuir para o debate e mostrar que há múltiplas e emancipadas perspectivas para o pensamento. No meu livro sobre esse tema, eu observo que o lugar que ocupamos socialmente nos impõe experiências específicas e singulares que acabam gerando uma visão de mundo a partir desse lugar. É bastante elementar fazer esse apontamento na rotina em todos os espaços. No caso do jornalismo, isso significa uma camada a mais para um comprometimento ético que é inato à profissão, o de escutar. Se o lugar de fala joga luz para populações e grupos sociais que foram silenciados historicamente, já que possuem menos poder simbólico, econômico e político, então é tarefa do jornalismo romper com o silêncio imposto a esses grupos sociais e populações. Esse rompimento pode se dar pelo aumento da visibilidade ou pela incorporação dessas vozes nas equipes e cargos de chefia, por exemplo. Uma falácia que é muito comum no jornalismo é a de que o lugar de fala desmerece a função do jornalismo como investigação de uma realidade que não é vivida pelo jornalista. Isto não é verdade, gente. E em um curso como esse, sobre jornalismo contra-hegemônico, a importância da investigação e do comprometimento com vozes diversas é reafirmada. E isso é o que esperamos que o jornalismo faça. Com relação ao lugar do jornalista como investigador, acho que é importante fazer uma abordagem honesta e comprometida com a escuta. Eu vou explicar dando um exemplo. Quando um jornalista que nunca teve contato com a miséria vai até uma favela, ele não deve assumir a posição de um mero observador
e nem minimizar a distância que ele tem em relação àquilo que está sendo observado. E muito menos se colocar como alguém que vai falar pelos oprimidos, ou achar que está dando voz a essa pessoa. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de achar que está dando voz, a gente está se colocando num lugar de superioridade. Porque, na verdade, os grupos oprimidos, eles têm voz. A questão é que eles foram historicamente silenciados ou não escutados. Quando Spivak, que é uma pensadora indiana, que é uma das referências que eu utilizo no livro Lugar de Fala, ela vai refletir no seu trabalho, pode o subalterno falar? O que a gente entende a partir disso é que o subalterno fala, ele produz, ele é sujeito, mas historicamente foi tratado como oprimido. Então, nesse caso, especificamente, o papel do jornalista não é dar voz, porque a gente não dá voz a ninguém, as pessoas têm voz. A gente escuta e a gente amplifica, a gente joga luz, a gente pode dar visibilidade. Então é muito importante romper com essa lógica de que se está fazendo um favor ou que nós estamos dando algo, sendo que essas pessoas já têm. Na verdade, nós estamos reconhecendo as vozes dessas pessoas. Nós estamos desempenhando um papel de reconhecimento dessas vozes que sempre falaram, mas não foram escutadas. Nesse sentido, eu lembro do que ensina a artista multidisciplinar Grada Quilomba. Ela ressalta um ponto essencial quando discutimos lugares de fala. O de quem sempre foi autorizado a falar, precisar agora escutar. A autora entende haver um desconforto no indivíduo branco que ouve, por conta do modo urgente como as vozes por séculos silenciadas gritam. Porém, ainda que isso seja um incômodo para quem não costuma ocupar o lugar de escuta, precisamos romper com essa hegemonia. Por mais doloroso que isso possa, em princípio, parecer. Isso serve também para as vozes héteros, cisgêneras, especialmente no retrato das vidas trans e travestis. E eu aproveito para trazer uma discussão importantíssima na comunidade trans sobre os obituários e sobre as reportagens sobre pessoas trans e travestis que sofreram violência. Muitas delas são descritas nas reportagens com o nome de nascimento dado pelos pais e mães, e não pelo nome social, que é o único que deveria ser utilizado. Com razão, muitas pessoas interpretaram essa situação de usar o nome de batismo e não o nome social como uma perpetuação da violência. O jornalismo, nesse sentido, precisa estar atento e exercer essa escuta, especialmente quando o jornalista ou a jornalista não faz parte da população envolvida na situação que você está reportando. Na dúvida, pergunte. Havendo mais dúvidas, continue perguntando. Se não houver consenso, exponha no texto jornalístico as tensões que existem na sociedade. Não tente mascarar os problemas resultantes de uma sociedade que explora e silencia tantos grupos. Também gostaria de observar que o jornalismo faz um trabalho importante de identificar falhas de representação em vários setores, como o cultural. É interessante a gente perceber, por exemplo, quando um grande e tradicional evento de cinema não tem nas suas mostras principais filmes dirigidos por pessoas negras. Mas é importante ir além desse mapeamento que confirma o que já sabemos, que populações discriminadas são excluídas de espaços de prestígio. Esse movimento contra-hegemônico pode ser colocado na elaboração das pautas e na escolha das fontes. Tenho acompanhado criações de listas, por exemplo, com especialistas negros e negras. E eu considero uma ferramenta muito interessante, porque contribui para a visibilização das vozes negras. As equipes de jornalismo precisam ir além dos locais de hegemonia para buscar iniciativas contra-hegemônicas. Pensando ainda no audiovisual, tem um canal independente de conteúdo que é incrível, o DeuM. É uma fábrica de entretenimento a partir das experiências LGBTQIA+, e de quebrada. Na aula 8 eu vou falar mais sobre esse conteúdo, mas é importante perceber como existe sim produção contra-hegemônica. Só que é necessário que o jornalismo olhe atentamente para outros espaços, além daqueles tradicionais. O YouTube é uma das ferramentas importantes para que os jornalistas fiquem de olho e enriqueçam suas pesquisas, pois tem uma audiência grande
que acompanha esses conteúdos partindo de um lugar de fala que não costuma ser levado em consideração. Com a difusão proposta na internet, os conteúdos tradicionais precisam ser lidos como uma das formas possíveis de acessar o público, porque existem muitas outras formas de chegar às pessoas e os profissionais da comunicação precisam estar atentos e atentas a esses discursos e canais contra-hegemônicos. O Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, fez um levantamento super interessante a partir de uma pergunta central. Quem produz opinião na grande mídia? Eles então analisaram a composição racial e de gênero dos colunistas dos 3 jornais de maior circulação no Brasil, e a pesquisa mostrou que quase 68% das opiniões que os jornais escolhem veicular vêm de homens brancos. Como colunista, tenho as 2 experiências, tanto de contribuir para veículos contra-hegemônicos quanto para a imprensa tradicional. Como colunista de um jornal de grande circulação, tenho usado esse espaço de forma estratégica, aproveitando com responsabilidade a minha liberdade para pautar questões como os direitos das mulheres, política, aborto e a própria crítica da mídia, que é saudável. Muitas pessoas que acompanham a repercussão das minhas colunas reconhecem que eu sou uma voz dissonante. Outras rejeitam minhas opiniões e tentam me descredibilizar justamente porque são refratárias ao meu lugar de fala. Outra questão interessante são as cobranças que eu recebo, porque para alguns eu só deveria falar de racismo, ou de todos os casos de racismo que ganham repercussão. Essa pressão é resultado da falta de outras vozes de grupos marginalizados nesses espaços. A subrepresentação faz com que uma pessoa seja cobrada por todas as outras daquele grupo social a qual ela pertence. Esse processo é desumanizador e não pode ser tolerado. Os colunistas negros não podem ser cobrados mais do que os colunistas não negros. As cobranças a eles devem ser as mesmas recebidas por outros. Discordar é normal e é saudável, mas discordar de uma opinião não pode servir para validar um preconceito ou uma vontade de controlar alguém que luta contra a opressão todos os dias. No meu caso, vou continuar escrevendo sobre o que eu quiser, porque eu não cedo a essas pressões. Uma outra lição disso é que nós que consumimos o jornalismo precisamos aprender a valorizar diferentes espaços de produção jornalística, para que não achemos que somente um veículo vai dar conta de abarcar todas as opiniões e experiências que queremos acompanhar. A diversidade é importantíssima e devemos buscá-la. Agora vamos ouvir uma excelente contribuição de Tiago Rogério, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Olá, Djamila. Olá, pessoal. Eu sou o Tiago Rogério, jornalista e faço parte da atual diretoria da Abrage. A minha pergunta para a Djamila é a seguinte: pensando no cenário ideal, quem deveria tratar de questões de raça e cor, as questões étnico-raciais, nas matérias jornalísticas? Várias redações de veículos de mídia dos Estados Unidos, por exemplo, já contam com a figura de uma repórter ou de um repórter especializado na cobertura dessas questões, com esse olhar específico, treinado e acurado. Aqui no Brasil, nós já temos veículos independentes com essa especialização, como é o caso, por exemplo, do Alma Preta ou do Notícia Preta. Mas nas grandes redações essa ainda é uma questão, embora haja iniciativas importantíssimas como a da Editoria de Diversidade da Folha de São Paulo. Tanto aqui como lá nos Estados Unidos, esses cargos em geral são ocupados por pessoas negras. A minha pergunta para você é: por quem deveriam ser tratadas as questões étnico-raciais nas matérias jornalísticas produzidas pelas grandes redações? Por profissionais negros? Ou seria melhor que toda a redação, e aí entrariam os não negros também, estivesse devidamente treinada e versada nessas questões? Obrigada, Tiago. Maravilhosa a sua participação e a sua questão. A gente precisa buscar ações que possam criar espaços para profissionais negros e negras e que, especialmente em grandes redações, que eles sejam muitos. A imprensa negra, sobre a qual vou falar no vídeo 7, tem uma produção imensa sobre a causa racial que deve ser estudada pela comunicação. Há também, como você citou, Tiago, muitos exemplos de projetos que fazem essa abordagem na atualidade. A contratação de um jornalista negro como especialista em questões étnico-raciais
pode ser interessante para as redações da mídia tradicional incorporarem pautas sobre questões raciais na rotina. E levando em consideração que o racismo contra pessoas negras seria um tema recorrente, uma pessoa negra poderia ser a mais indicada para esse cargo. Acredito que quanto mais jornalistas negros e negras ocuparem cargos de chefia e de decisão editorial, como editor-chefe ou editora-chefe, mais próximo estaremos de um avanço significativo. Mas é preciso que sejam muitos e em todos os espaços. Até porque muitos jornalistas querem ter o direito de exercer a profissão sem necessariamente ser um especialista em questões étnico-raciais. Alguns jornalistas negros lutam para ser jornalistas esportivos, por exemplo, e não encontram espaço. E é interessante que talvez, se mais jornalistas negros participassem da cobertura esportiva, os casos de racismo que são noticiados tantas vezes no esporte poderiam receber outra abordagem. Isso me lembrou que Sueli Carneiro produziu muitas crônicas sobre o esporte. Ela analisou de forma muito inteligente o racismo no esporte. Isso é muito rico. Existem muitos grupos da população brasileira para os quais o jornalismo ainda precisa abrir espaço nas redações e nos cargos de chefia, como os povos de axé, as mulheres e homens negros, as pessoas LGBTs e os povos indígenas. Ao mesmo tempo, esses grupos também estão se organizando e construindo espaços de interesse no campo do jornalismo contra-hegemônico. Nesses empreendimentos criados muitas vezes a partir do lugar de fala, eles constituem iniciativas exemplares que ensinam a imprensa a servir melhor ao interesse público. Um exemplo bacana é o jornal Boca de Rua de Porto Alegre. Lá, uma jornalista com larga experiência, a Rosina Duarte, utilizou sua expertise para criar uma outra forma de fazer jornalismo. O Boca de Rua é feito por quem vive em situações de rua. Isso mesmo, os integrantes do Boca foram ensinados a fazer seu próprio jornal. E quando eles finalizam o jornal que eles mesmos produzem, eles vendem esse jornal, fazendo com que ele se torne uma fonte de renda. As pautas do Boca são definidas em uma roda, um processo horizontal. Ali surgem denúncias, como a falta de assistência de órgãos competentes, o descaso e a violência que sofrem de outros grupos da população. Também tem pautas que a gente só vê no Boca, como os problemas dos albergues, críticas aos processos que envolvem a internação compulsória e os relatos da vida. Claro, há também os obituários, cheios de dignidade, que eles fazem sobre pessoas que não entrariam no noticiário tradicional, que perpetua o formato de obituário de pessoas célebres. E a abordagem também é específica, porque a linguagem dos jornalistas que fazem o Boca é acessível e clara, trazendo para dentro daquelas páginas vários termos e gírias das ruas. Algumas matérias apresentadas nesse veículo chegam a acompanhar glossário, para que o alcance da mensagem seja o maior possível. Com essas características, eles produzem um conteúdo extremamente orgânico e inclusivo. E olha que interessante, a própria criação do jornal se mistura com a formação de um movimento organizado das pessoas em situações de rua. É claro que eles já sofreram e ainda sofrem perseguições e enfrentam preconceito. Mas há 2 décadas o projeto fomenta esperança para as pessoas mais interessadas nele. Além disso, transforma essas pessoas em sujeitos da história. O empreendimento tem conseguido se manter sustentável e gerou frutos. O Boquinha, produzido por crianças, e a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, a Alice, é uma organização sem fins lucrativos para desenvolver projetos de comunicação alternativos e autogestionáveis, debater o comportamento e a ética da imprensa e formar leitores críticos. Gostaria também aqui de ressaltar o trabalho do Vozes da Comunidade e o trabalho histórico da COGIRA, que é a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial. Agora a gente tem mais uma contribuição incrível, que é da jornalista Fernanda Bastos. Olá, Djamila, tudo legal? Aqui é a Fernanda Bastos, jornalista, editora de livros e apresentadora do Onda Negra, o podcast da nossa plataforma Feminismos Plurais. Bom, parabéns por essa iniciativa, desse curso maravilhoso. E eu queria te ouvir sobre violência contra os jornalistas, porque tem muita gente que nos vê assim como super-heróis e super-heroínas que podem resolver tudo na individualidade.
Infelizmente, a gente sabe que, assim como em vários espaços, as redações e os lugares que as jornalistas frequentam são muito violentos. Eu cobri por muitos anos política, por exemplo, e o ambiente era assim super tóxico pela misoginia, pelo racismo e também pelo classismo. Mas não é só na política, a gente sabe, né? O Brasil registra muitos ataques a jornalistas e ainda mais contra as mulheres. Então eu queria saber de que forma o conceito de lugar de fala ele pode ajudar nessa luta contra a violência dirigida aos profissionais da comunicação, pensando especialmente as mulheres e mais ainda as mulheres negras. Beijão para você e para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela pergunta, Fernanda Bastos. Você acompanha de perto esse tema e sabe o quanto ele é sério e precisa de atenção especial. O Brasil, infelizmente, tem batido recorde em agressões a jornalistas. Ao longo de 2021, as agressões a jornalistas aumentaram 65%. Foram registrados 430 casos, conforme os dados do Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil de 2021, da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Esse registro, inclusive, foi o mais alto desde a primeira edição do documento na década de 90. Os tipos de violência foram variados, como censura, ataques virtuais, descredibilização de jornalistas, racismo, agressões físicas, atentados e até assassinato. Essa escalada da violência não apenas ameaça, mas realmente coloca em risco a liberdade de expressão. E sem liberdade de expressão, o jornalismo não consegue sobreviver. Com isso, eu quero dizer que o conceito de lugar de fala é essencial para o jornalismo, tanto para ele se renovar, abrangendo vozes que ainda não se sentem representadas pelos discursos, quanto para ele se reafirmar em um contexto tão sombrio de perseguição e tentativa de descredibilização da profissão. Agora a gente vai receber a contribuição da grande jornalista Sônia Bride. Eu sou a Sônia Bride, repórter do Fantástico. Oi, Djamila. Muitas vezes eu ouvi que os jornalistas não pretos não têm lugar de fala para tratar de questões de racismo. Eu acredito que essa é uma luta de todo mundo, que todas as pessoas que não aceitam conviver com esse racismo brutal que nos cerca têm que levantar a voz, têm que denunciar. E que o jornalista deve ser capaz de ter empatia, de se botar no lugar do outro. Mas eu entendo perfeitamente que tem certas coisas que só quem viveu a dor pode reclamar para si. E que tem um ponto em que a gente não pode avançar. Existe uma linha que a gente não pode avançar. Então eu queria te pedir o seguinte, que você desenhe conceitualmente essa linha. Explique onde começa aquele lugar de fala que já não nos pertence. Sônia, é muito importante a sua pergunta, porque de fato há muita confusão em relação ao conceito do lugar de fala. E uma delas é confundir lugar de fala com representatividade. E eu trago aqui essa questão no meu livro Lugar de Fala, aqui está a edição em espanhol, para quem tiver interesse. E é um dos pontos que eu trago no meu livro, justamente porque essas confusões elas já aconteciam no momento da escrita do livro. Então, isso não significa que só pessoas negras podem falar sobre racismo ou mulheres falarem sobre machismo. Muito pelo contrário, porque o lugar de fala não é o que se fala, mas de onde se fala. Nós estamos falando, sobretudo, de lugares sociais. Então, todos os grupos eles estão localizados socialmente. Mulheres negras partem de um lugar no Brasil, em que elas compartilham experiências como alta taxa de feminicídio, de mortalidade materna. Então, pensar lugar de fala, num primeiro momento, é fazer o desvelamento dos processos históricos que criam essas desigualdades e esses lugares. Quais são as experiências que as mulheres compartilham, negras, né, mulheres negras compartilham, por partirem desse lugar. Então é importante olhar que não é uma discussão individual, porque eu, Djamila, indivíduo, com certeza eu tenho experiências que não são a realidade do grupo Mulheres Negras. Com certeza como indivíduo. Mas eu, Djamila, por partir do lugar mulher negra, com certeza compartilho experiências com as outras mulheres negras, como, por exemplo, ter sofrido muito racismo na escola, ter sido objetificada. Então, o que nos interessa com o lugar de fala
é pensar as experiências do grupo. Então é sobretudo um debate estrutural. Até porque ser negro não é uma condição essencial para entender as consequências do racismo. Muitas pessoas negras podem dizer que elas nunca sofreram racismo ou que elas acham que racismo não existe, até porque nós somos ensinados a reproduzir racismo. A gente é ensinado dentro de uma lógica racista. Então, logo, a experiência desse indivíduo que diz, por exemplo, esse indivíduo negro, que racismo não existe, não é uma experiência que condiz com a realidade. Então, justamente por isso que não é uma questão individual, mas sim estrutural, de analisar quais são as consequências de partir desse lugar social. Assim como a gente pode falar do lugar social dos homens negros. E, estruturalmente falando, quais são as experiências que eles compartilham? Alta taxa de encarceramento em massa, de violência policial e assim por diante. Então, se nós compartilhamos realidades a partir desses lugares sociais marcados por opressões, os grupos privilegiados, eles partem de um lugar social do poder, de um lugar social em que foi construído a base das opressões dos outros grupos. Então, todos nós estamos localizados socialmente. Então, qual é o entendimento do lugar de fala num segundo momento? Postura ética. Então, se do meu lugar social privilegiado, eu parto de um lugar social privilegiado, o que do meu lugar social, ou o que do meu lugar social eu posso fazer para impactar positivamente os outros lugares? Então, pessoas privilegiadas, por exemplo, se elas são professoras universitárias, elas podem refletir sobre a bibliografia dos cursos. Quem são os autores que elas estão apresentando? Pode incluir autores negros e negras, mulheres negras e brancas, porque se nós elaboramos o mundo, por que nós não estamos presentes nessas bibliografias? Se é jornalista, importantíssimo, se eu vou entrevistar um economista, um bombeiro, uma professora, por que não trazer pessoas negras para serem entrevistadas? Se eu vou fazer uma entrevista sobre a questão racial, procurar me informar, ler sobre esses autores, ter uma abordagem respeitosa em relação a esses temas. Se eu vou à periferia fazer reportagem com pessoas que estão na periferia, que eu possa ter uma visão que não legitime uma visão de criminalização da periferia, que eu olhe para as pessoas que estão ali como sujeitos e não como coitadas, né, como pessoas que têm história, como pessoas que têm contribuições para a sociedade. Então é importante entender o lugar de fala como de onde se fala, do lugar que você está falando, como você está contribuindo para essa luta. Você está legitimando a visão hegemônica de desumanização desses grupos ou você está fazendo enfrentamento dessa visão, colaborando e se responsabilizando para a criação de narrativas mais plurais, humanas, para a criação de espaços, né? Se você é empregador, você está empregando pessoas negras, você criou um comitê de diversidade. Então a pergunta é, o que desse lugar que se parte, o que é possível fazer? Há duas escolhas. É possível legitimar o discurso hegemônico, infelizmente o que a gente vê muito ainda no nosso país, ou desse lugar pode-se escolher a responsabilidade por quebrar com esse discurso hegemônico e escolher narrativas que sejam narrativas plurais e que de fato, né, contemplem a diversidade do nosso povo. Então, pessoas brancas podem e devem falar sobre racismo. Homens podem e devem falar sobre machismo, mas, sobretudo, se comprometer para a construção de uma sociedade mais justa. Bom, gente, dito tudo isso, acho que fica mais tranquilo de entender a importância do lugar de fala nas narrativas jornalísticas. Nesse vídeo, nós vimos que o lugar de fala é um conceito que nos ajuda a pensar como resolver o problema do silenciamento, da exclusão e da falta de visibilidade de grupos marginalizados da sociedade. O jornalismo contra-hegemônico precisa estar conectado com o compromisso de aumentar a visibilidade de populações LGBTs, das mulheres negras, dos povos indígenas, das lideranças e de gente de axé. Na prática jornalística, o lugar de fala ensina a exercer o lugar de escuta e também a trabalhar pela incorporação de vozes marginalizadas nas equipes e cargos de chefia, que podem contribuir para mudanças nas decisões editoriais. Falando nisso, nos próximos vídeos nós vamos ver como se dá esse trabalho na prática, com equipes diversas que foram criadas a partir de seus lugares de fala.
Vamos falar de imprensa negra, imprensa feminista, imprensa LGBT e imprensa indígena. Aproveito para lembrar você de se inscrever no nosso canal e acompanhar toda a série de vídeos do curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. Com a sua ajuda e das convidadas e convidados que participam aqui conosco, eu tenho certeza de que mais gente vai se engajar nessa mudança. Deixa também seu comentário e se você conhece alguma iniciativa que tenha relação com o curso, deixa aqui nos comentários para a gente também poder conhecer. A gente se vê no próximo vídeo.